No livro dos Juízes, capítulo de número 15, versículo de número 18, há um versículo bem interessante que eu gostaria de meditar com você na palavra de Deus. E este versículo diz assim, no livro de Juízes, capítulo 15, versículo 18: E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: Pela mão do teu servo tu deste grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede, e cairei na mão destes incircuncisos? Então Deus fendeu uma cavidade que estava na queixada, e saiu dela água, e bebeu, e recobrou o seu espírito e reanimou-se. Por isso chamou aquele lugar a fonte do que clama, que está em Leí até o dia de hoje. Querido, esse texto bíblico, no livro dos Juízes, capítulo de número 15, versículo 18, ele fala sobre um momento em que Sansão estava numa batalha, e esta batalha era contra os filisteus. Afinal de contas, os filisteus sempre foram rivais e inimigos de Israel, e esta inimizade ela perdurou por muitos anos, e em várias ocasiões ela sempre ressuscitava, né, com mais força, com mais, às vezes, mais ódio envolvido. Então havia uma disputa muito forte, e essa aqui não é uma das primeiras batalhas, foram várias e várias batalhas que os israelitas travaram contra os filisteus. Isso ainda continua nos tempos de Davi, e em tempos posteriores a Filístia sempre estava em guerra contra Israel, e era uma forma de comando, de vitória que as nações conseguiam obter naquela época, era por meio da guerra, por meio das batalhas. E a Bíblia diz que Deus, então, no momento de muita dificuldade, aproximadamente 40 anos, Israel estava sofrendo na mão ali dos filisteus, naquela perseguição. Era uma época que não havia reis em Israel, o governo era completamente pelos juízes, eram os juízes que comandavam aquela nação, e esses juízes, eles eram levantados de tempo em tempo, conforme a necessidade que o povo de Deus tinha, que esses juízes vinham à tona, né, para poder trazer libertação, para trazer algum tipo de solução para os problemas existentes. E a Bíblia diz que Deus, olhando dos céus à terra, viu ali um casal. O casal, né, era um Manoá, que é o pai de Sansão, e sua esposa, não podiam ter filhos. Era um casal até aparentemente normal, pessoas comuns, e Deus resolveu apresentar-se para aquela família e dizer: olha, vocês terão um filho, e esse filho vai ser um libertador para Israel, vai ser alguém que vai trazer muitas vitórias para esse povo. Mas eu quero um pacto com esse rapaz. Eu quero que esse rapaz guarde, né, e observe algumas exigências da minha parte, e eu também estarei, né, derramando sobre ele do meu espírito. Então havia ali um pacto que foi selado entre Sansão e aquela família, e esse Sansão seria alguém que seria um homem que iria trazer libertação. O Sansão virou tema de muitos filmes, de muitas programações de televisão, aí, muitos livros, muitas histórias, por ser uma pessoa forte, um homem aí, que alguns o assemelham ao Hércules, né? Da lenda do Hércules aí e tal. O Sansão não era alguém que tinha uma força continuamente. A Bíblia mostra que a força de Sansão, ela era originada pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus é que vinha sobre Sansão e dava a ele aquela força, né? Ele não era um homem, simplesmente alguém forte. Ele poderia até ter um corpo atlético, um corpo forte, mas o que a Bíblia descreve é que Sansão, ele tinha a presença de Deus. O Espírito Santo é que dava para ele aquela força para que ele vencesse os embates e circunstâncias adversas.
Então o texto sagrado diz que numa dessas batalhas, Sansão estava desarmado e houve uma investida de 1000 soldados ali, 1000 homens filisteus contra Sansão. E Sansão entrou nessa luta, nessa peleja contra esses homens, apenas armado com uma queixada de um jumento. Usou uma parte do osso desse animal como uma ferramenta para a batalha. E a Bíblia diz que no meio dessa batalha, Sansão lutando, vencendo esses homens, e a resistência era muito grande, e ele foi lutando, até o ponto de conseguir obter uma vitória. Mas quando ele consegue obter a vitória, o texto que está em pauta, o texto sagrado, vai nos dizer que Sansão agora sentiu uma sede tremenda, uma grande sede. É a forma que o escritor escolheu para descrever, dizendo que Sansão sentiu uma grande sede. Cansaço físico veio sobre a sua vida e ele agora estava sedento, precisando de água, precisando aí agora de recobrar suas forças, seus ânimos. E naquele deserto onde ele estava lutando não havia fontes de água, não havia água naquele lugar. Queridos, eu trouxe esse texto porque esse texto também se assemelha a nós. Nós não estamos numa luta contra os filisteus, nós não somos às vezes tão forte como foi Sansão, mas todos nós travamos batalhas do nosso dia a dia. Cada um de vocês que estão me ouvindo agora tem uma batalha na sua vida. Todos nós estamos numa guerra tremenda, uma guerra renhida, uma guerra que não se cessa. É uma guerra de todos os dias, é uma guerra de todas as manhãs, de todos os meses. Nós temos os nossos desafios, nós temos aí as nossas pelejas, as nossas lutas, nós temos as nossas batalhas. Cada um de vocês que estão me ouvindo agora tem aí os seus momentos difíceis, seus momentos de muita luta, de muita dor, de muita aflição. E nessa luta, quem é que não quer vencer? Estamos vencendo um dia após o outro. Você está vivo, chegou aqui em 2019, início do ano aí, mês de março já, e você tem vencido as suas batalhas. Mas às vezes o esgotamento, que é aquilo que às vezes os nossos inimigos não conseguiram nos tirar diretamente, não conseguiu nos ferir. Não há registro aqui de que Sansão estava ferido com uma flecha, com uma espada, que Sansão estava machucado, mas o esgotamento físico, o cansaço chegou e Sansão agora precisava de ânimo, precisava de água para recobrar o seu espírito. Ele estava vencendo batalhas externas, mas dentro dele a sede estava destruindo a sua vida. E nesses anos que nós estamos vivendo agora, os últimos anos, nunca se viu falar, nunca se ouviu falar tanto em pessoas cometendo suicídio, pessoas tirando a própria vida, pessoas às vezes até por ter vazio existenciais, crises existenciais, chega a ponto de tirar a vida de outro e tirar a sua própria vida. A gente vê registro de pais que matou toda a família antes, mães, irmãos, parentes, amigos, pessoas que vão até escolas, faculdades, cinemas, a lugares públicos, disposta a tudo, a destruir vidas, destruir pessoas em um ato de terrorismo, terrorista, e destruindo a própria vida. São vazios internos na vida dessas pessoas que estão aí sedentas, precisando de água para saciar a sede interna, que as batalhas externas não conseguem saciar esse vazio que está dentro da alma de cada pessoa. Às vezes são pessoas que estão aí vivendo vazios na sua vida espiritual, na sua vida emocional. Ele consegue ser bem sucedido contra os filisteus, mas não consegue saciar a sede que está dentro do seu peito, dentro da sua alma. Não consegue saciar esse vazio, que somente a água é que consegue jorrar aí, beber desta água para conseguir saciar essa sede. Então eu uso esse texto de Sansão como ilustração para dizer para você, nessa manhã, que tem vencido muitas batalhas da sua vida. Talvez você é um empresário bem-sucedido. Talvez você é alguém bem-sucedido na sua vida. Tem uma boa casa, tem uma mansão, tem um carro bom,
ter um bom emprego, né? Ter um bom cartão de crédito, ter um bom relacionamento com o seu gerente de banco. Você é uma pessoa bem desenvolvida, está vencendo batalhas na sua vida. Você está conseguindo expulsar os filisteus, né? Tem uma boa esposa, bons filhos, mas está vivendo aí um vazio. Está vencendo guerras, mas você mesmo não está conseguindo se suportar, né? Conseguindo ficar de pé. Você diz, meu Deus, eu estou vencendo. Olha o que Sansão diz, né? Pela minha mão, pela mão do teu servo, o Senhor está dando grande salvação, mas agora eu estou morrendo. E eu vou morrer aí do mesmo jeito. Não morri com a flecha, não morri com a espada, não morri com lança, não morri, né, na troca aí da batalha, da peleja, mas estou morrendo do mesmo jeito, estou morrendo internamente. E talvez nessa manhã, meu querido, você esteja morrendo. Você está conseguindo vencer na vida, mas a sua alma não está conseguindo vencer. Seu espírito não está conseguindo vencer. Você está sedento aí, você precisa mais de alguma coisa que você não consegue preencher o vazio da sua alma, o vazio do seu coração. Você diz, ó, pastor, eu sou um pastor bem-sucedido, eu sou um pregador bem-sucedido. Eu tenho uma boa igreja, uma boa congregação, um bom trabalho, faço uma obra excelente para o Senhor. Mas a sua alma, ela está sedenta. A sua alma está vivendo aí um vazio e que você não entende por quê. Porque você não sabe, mas você precisa saber que as batalhas, elas nos trazem cansaço. Ninguém é de ferro. Às vezes nós precisamos de descanso e nós não paramos. Parecemos que somos uma máquina e corremos de um lado para o outro, buscando ali sempre ajudar A, ajudar B, ajudar as pessoas, socorrer as pessoas que estão à nossa volta, quando de repente nós vamos olhar, nós estamos cansados, fadigados com as nossas brigas, com as nossas lutas, naquela tentativa de ser uma pessoa sempre vitoriosa, né? Aquela afa de querer, eu quero vencer, eu quero vencer, eu quero vencer, a gente acaba não parando para abastecer as nossas energias. E aí agora, na hora do desespero, Sansão clamou ao Senhor. Sansão fez uma oração, é por isso que o texto diz que aquela fonte ficou conhecida como a fonte do que clama. A fonte daquele que clama, a fonte daquele que ora, a fonte daquele que busca ao nome do Senhor Jesus. E talvez nessa manhã, meu querido, você esteja aí me ouvindo agora, sedento, cheio de sede. Sede não só física, mas sede espiritual. Você precisa de água, porque senão você vai morrer no seu espírito. Você precisa de água da vida, porque senão você vai morrer na sua alma. Você sente que está faltando alguma coisa em você, porque você tem realizado conquistas à sua volta. E aí Sansão faz uma oração: Senhor, eu estou desfrutando de tudo, eu estou ganhando tudo, eu estou vencendo tudo, mas eu vou morrer do mesmo jeito. Há um vazio na minha alma, há um clamor interno no meu coração e eu não consigo vencer. Eu não estou conseguindo subsistir do mesmo jeito, eu não estou conseguindo ir para frente do mesmo jeito. E aí Sansão clama a quem? Ao Senhor. E é por isso que aquela fonte ficou conhecida como a fonte do que clama. Jesus uma vez estava de pé diante dos seus discípulos, diante de uma multidão. Ele disse: olha, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre, fluirão da sua alma, fluirão do seu interior, das suas entranhas, do seu mais íntimo, vai jorrar água. Ele não vai só saciar a sede, mas ele vai se tornar uma fonte ambulante. Vai jorrar água da vida eterna, água para as outras pessoas. E eu quero te dizer nessa manhã que o que você está precisando é mais de Deus. É ter fome de Deus, é sede de Deus, é clamar ao nome do Senhor. E esta fonte, querido, ela vai poder brotar na sua vida, jorrar na sua alma, e você vai sair saciado para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
Um dia Jesus se encontrou com uma mulher, e aquela mulher, querido, ela era alguém que tinha sede. Ela já tinha vencido muitas batalhas na vida dela, ela era uma guerreira, aquela mulher. Uma mulher que chegou na fonte para buscar água, com um jarro de água ali, um pote de água ela foi buscar. E quando ela chega naquela fonte para buscar água, Jesus diz para aquela mulher, me dê um pouco de água. Ela olha para Jesus, Jesus era judeu, ela era samaritana. Então, os samaritanos não se davam com os judeus, isso é uma história antiga, né? Havia uma rivalidade entre eles desde o passado. Quando Jesus pede água para aquela mulher, ela diz, como é que você, sendo judeu, e eu mulher? Então, colocar essa palavra mulher aqui é para tentar dizer que um homem não falava com uma mulher e muito menos judeu falar com uma samaritana. Como é que você, judeu, e eu, mulher samaritana, tu me pede águas? Jesus disse, se você soubesse quem está lhe pedindo, você ia me dar água. Você ia me pedir água. E eu ia te dar água para você beber. Aí como é que você ia me dar água se o senhor não tem nem balde? É maior do que Jacó, que fez o poço? Jesus disse, essa água que você beber aí, você continua tendo sede. As vitórias que você tem no mundo terreno, você continua tendo sede. Você pode ter carro, você pode ter casa, você pode vencer os filisteus como fez Sansão. Você pode vencer tudo, querido. Você pode ter da água do mundo aí. Beber essa água natural, você vai continuar tendo sede. Mas Jesus disse, da água que eu lhe der, nunca mais você terá sede. A mulher, então me dê dessa água aí que eu nunca mais volto aqui para buscar água nessa fonte. Jesus vai chamar o seu marido. Já tive 5. Né? Não tenho marido, Jesus disse, você já teve 5. Mas até agora o que você tem também não é seu. Então aquela mulher, querido, ela teve um encontro com a água da vida. Sansão clamou, e a Bíblia diz que naquele deserto Deus fez uma água jorrar. No deserto da existência, no deserto desse mundo tão tenebroso, o nosso Deus Pai enviou Jesus Cristo, a fonte de água viva, para saciar a sede daquele que crer. Para saciar a sede daquele que dá espaço a ouvir esta palavra de Deus na sua vida. Nessa manhã, talvez você esteja aí preso pelas suas próprias vitórias, preso pelas suas próprias conquistas. Alguém que já venceu tudo que tinha de vencer, já destruiu os inimigos, já conseguiu estabilidade, mas nessa manhã ainda está sedento, precisando de água para saciar a sua alma, para saciar o seu espírito nesta manhã. Mas Sansão clamou ao Senhor. E se você nessa manhã orar ao nosso Deus, buscar a presença do Senhor, invocar a sua face, você vai poder, querido, beber desta água, que vai saciar o seu espírito, e você vai ter paz para com Deus. Você vai ter paz no seu interior. E a Bíblia diz que Sansão recobrou, diz o texto, né? Reanimou-se. Seu espírito se reanimou, ele recobrou o ânimo. Voltou em si, né? A ter ânimo de novo. E ali não foi o fim de Sansão. A história de Sansão continua a partir daqui. Sansão ainda venceu outras batalhas, outras pelejas, outras lutas, porque foi abastecido por esta água. Nesta manhã, meu querido, traga Jesus para a sua vida. Não fica aí nessa guerra que você vence, né? Você está vencendo no exterior, mas está morrendo no seu interior. Uma depressão está querendo aí tomar conta da sua vida. Uma perturbação no espírito. Você deita, coloca a cabeça no travesseiro, mas não tem o sono. Você tem vencido as batalhas, você comprou a cama, comprou um bom ar-condicionado, comprou um ventilador, né? Comprou a sua casinha, paga o seu aluguel, está vencendo as batalhas externas, mas a interna, dentro do seu coração, dentro da sua alma, você não está conseguindo vencer. Mas desta manhã, que esta palavra de Deus encontre espaço na sua vida e que você seja vitorioso, seja saciado por esta água. Que esta água traga ânimo para você.
A água da vida jorra da fonte que é Jesus. Esta fonte que Paulo diz que todos podem beber, conforme 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Essa rocha é Cristo, que jorra a água da vida para saciar a sede daqueles que creem. Que Deus te abençoe, querido, e que você beba da água da vida, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Deus te abençoe com esta palavra, em nome de Jesus.